Bom, bem antes disso, já existiu a figura do CONCEPO, os Conselhos Comunitários Pró-Segurança Pública, sobre a ideia nada a opor, nada a reparar, mas sobre a prática em vários casos. Nós tivemos, e o doutor Avelar está ali assentindo, é verdadeiro o que eu estou dizendo, ocorrência de CONCEPO dirigido pelo bicheiro da cidade, por um contraventor. De outra parte, a Brigada Militar ou a Polícia Civil só cuidando dos estabelecimentos comerciais daqueles comerciantes que eram integrantes do CONCEPO. Então, quem era de uma loja e integrava o CONCEPO tinha toda a segurança, o resto da cidade, não. Além disso, as cobranças indevidas de taxas. Vai tirar uma carteira de identidade, tanto para o CONCEPO. O CONCEPO é contribuição espontânea da comunidade. Não pode incluir no valor de um conjunto de taxas para tirar um documento. Essas foram distorções dos CONCEPROS. E ao que se sabe, a segurança pública depende, sim, umbilicalmente dos CONCEPROS. Também o Estado, Léo Voigt, não consegue mais viver sem ONGs? Então, eu acho que está um pouco assim... mal encaminhado, que é o seguinte, o Estado não cria ONGs. Vamos trocar o mediador, então. Se não, está não. mal encaminhado, sou eu que encaminho. Não. Eu acho que a gente está discutindo de um pouquinho esse assunto muito adrenalizado, né? Em primeiro lugar, olha, não existe as ONGs, existem milhares de ONGs, e existem ONGs que fazem trabalhos geniais, né? Como existem pessoas que se agrupam para criar ONGs criminosas, né? E isso não macula o importante e relevante trabalho e o perfil da maior parte das ONGs, que são instituições de interesse, utilidade e interesse público e que prestam serviços públicos, notadamente de caráter, inclusive, gratuito, público e indiscriminadamente, a grande maioria. Isso não quer dizer que não há um percentual relevante de criminosos se valendo disso. É que quando então, eles nós não podemos disso, é muito dinheiro, tem mais essa. Então, eu acho que o caminho aqui não é fazer uma política fiscalizatória das ONGs intervencionistas, é fazer o monitoramento do recurso público. Aonde você tem recurso público, as fundações são fiscalizadas, porque o recurso dentro da fundação se tornou público e por isso que sofre o velamento do Estado através do Ministério Público. Todo recurso público tem igual encaminhamento, não importa se ele é destinado à empresa privada, à ONG, à fundação ou qualquer tipo de associação civil, né? Segundo, quer dizer, as ONGs não surgem onde o Estado falta, ao contrário, quer dizer, nós temos dois modelos no mundo de atuação na comunidade. O modelo francês, né, que o Estado determina tudo, então é o modelo do Estado de bem-estar social, o Estado pela Sandra, né? É o Estado provê tudo, ele define tudo, ele regra tudo, ele regula tudo e ele financia tudo, né? E tem um modelo anglo-saxão norte-americano em que a comunidade se organiza, ela cria a sua sociedade civil, ela resolve os problemas e o Estado legitima isso através de isenção de impostos com financiamento farto, com dedução para todo doador, pessoa física ou pessoa jurídica. São modelos distintos. Qual é o modelo que o Brasil elegeu a partir da Constituição 88 perseguir? Foi o modelo mais ambicioso. Nós pecamos por elevado risco. Nós elegemos como modelo qual dos dois? Um misto? Both of them, exatamente. Ambos. Quer dizer, nós estamos querendo um Estado que seja provedor e garantidor, mas uma sociedade que participe e se organize. Tanto que os conselhos municipais de todas as políticas são paritários, é uma nova figura jurídica que não é nem público nem privado, compreende? Então, as ONGs existem para ajudar a sociedade a viver como sociedade. A tarefa pública não é um monopólio do Estado, graças a Deus. E no passado já acreditamos nisso, já superamos essa fase. A tarefa pública ela pode ser uma tarefa feita pelo Estado ou pela sociedade. Ela se torna estatal ou não, se ela é feita pelo Estado. Mas a tarefa pública também pode ser feita pela sociedade. O que a Temis faz é política pública o tempo todo, de interesse público, de utilidade pública e não estatal. Né? E é muito relevante, é muito importante e ajuda a essa sociedade se desenvolver e ser melhor. Por isso que eu acho que a gente estava assim, estava muito assodado. Vamos pegar o caso do momento, que é o caso do Ministério do Esporte. Nós temos o quê? Nós temos uma ONG, e quando se ouve falar nas dotações encaminhadas pelo Estado para esta ONG e outras congêneres deste programa Segundo Tempo, que aliás é matéria que discutimos há poucos dias, é a atividade da meninada da escola no contraturno. No contraturno. Exatamente. No segundo tempo. No segundo tempo.
a ONG só tem recurso público, milhões e milhões, senão o programa não se desenvolve. Então, para que a ONG? Então, o Estado que vá lá e faça. Não precisa ter uma ONG para também canalizar dinheiro para a campanha política. Bom, ali nós temos um contrato... ONG para ser caixa 2. Só um pouquinho. Aquele volume de dinheiro para uma federação de, sei lá, Kung Fu, Taekwondo... Bom, isso nasceu criminoso, quer dizer... Nasceu criminoso ali, então eu tenho uma micro-ONG e um recurso que financiaria dezenas e dezenas de padre cacique. Asilos Padre Cacique, dezenas e dezenas, quer dizer, então nasceu criminoso. Nossa matéria-prima... O que nós precisamos é fiscalizar o recurso público e ver como estão sendo os contratos e para isso. Agora, eu queria acrescentar um ponto de vista novo que complementa o que está sendo dito, não discorda nem nada, que é o seguinte, a gente fica um pouco assustado quando descobre isso e fizemos inclusive programas, vai para a mídia, tudo, né? Eu queria dizer que, em primeiro lugar, nós temos que aqui, na minha opinião, é celebrar a boa notícia de que foi descoberto esse crime. Isso significa que o Estado democrático começa a funcionar, ou seja, a corrupção é algo endêmico na sociedade brasileira e cultural, as pessoas subornam o garçom para ser bem atendido, o guarda para não levar a multa, quer dizer, o suborno, o desvio de recurso, a corrupção é algo que é endêmico, sistêmico na sociedade organizado. Quem não participa disso, inclusive, sofre constrangimento. Muito mais provável o cidadão sofrer constrangimento quando ele se nega a participar de uma situação avantajada para alguém do que se ele participa. Eu acho que ele fica numa situação mais confortável. Eu diversas vezes já passei por isso na minha vida, quer dizer, fiquei com cara de o quadrado fora, né? Então significa que o Estado de Direito, que é muito jovem no Brasil, compreende? Ele está funcionando. No passado sempre houve, sempre existiu sistemas, contratos sistemáticos de corrupção, de desvio de recurso público, de apropriação indébita, apropriação privada de recurso que é público de forma ilegítima, por indivíduos, por gangues, por máfias, por ONGs, por toda a sociedade, inclusive por governos, por partidos políticos. Isso sempre existiu. Qual é a grande novidade que nós poderíamos celebrar aqui? É que agora nós temos o Ministério Público, agora nós temos os agentes de fiscalização, nós temos ONGs que cuidam de transparência, nós temos um conjunto de instrumentos que no passado recente essa sociedade não tinha, nós temos formas de identificar. Então nós não estamos descobrindo coisa nova, nós finalmente estamos tendo mecanismos novos para denunciar as coisas velhas e desse jeito cada vez será mais difícil fazer desvio de recurso público e apropriação de recurso público. Como conceito, a ONG deve se alimentar de recurso público? Parcialmente sim, principalmente num estado onde não há incentivação para doação. O país, o Brasil, ele não incentiva a doação. Não, nenhum, para doação para o social, nenhum. Só para a área cultural. Hoje, qualquer pessoa física ou jurídica tem 100 motivos para doar. O que for doado ao Condedica se abate no imposto de renda? O que é 1%, meu amigo, é 1%. E só para instituições da infância. Fora da infância vai morrer a míngua, ninguém vai ganhar. A Temis nunca vai ganhar dinheiro, o Brasil Sem Grades nunca vai ganhar dinheiro. Então só quem é do Conselho Municipal no limite de 1%. Enquanto que em todo o mundo as deduções começam de 20%, 30% até 40% do total da destinação de impostos. Então no país onde você consegue recuperar 100% do recurso investido em cultura, no patrimônio histórico e cultural ou na recuperação de prédios, você consegue recuperar só 1% do que você investe na infância. Né? Mas nessa área também Então o patrimônio cultural, ele é relevante para essa sociedade, mas o patrimônio humano ainda não é tratado com equidade, com igualdade. Então, nesta sociedade, o agente financiador internacional, as ONGs, as fundações internacionais, os financiadores internacionais e o Estado são fundamentais para compor o conjunto de fontes que sustentam as ONGs, que é sustentado através de associações, de venda de produtos, de prestação de serviços, de financiamento internacional e de financiamento estatal. Ponto. O conjunto de recursos que sustentam as ONGs. As ONGs nascem para sustentar alguma coisa e não para serem sustentadas. Mas como é que elas produzem o capital pelas quais elas prestam um serviço? Quem é que produz esse dinheiro, já que elas não oferem lucro e não podem oferir lucros dos seus serviços que prestam? Elas têm que buscar na sociedade. Mas é isso, então, são essas diferentes fontes, captação de recursos. Por exemplo, há empresas, não precisamos citar, mas há empresas às quais tu já prestaste serviço, às quais tu prestas serviço, que têm excelência em terceiro setor e não... Mas tem um mantenedor que financia isso. Tá, e como é que a ONG que não tem um mantenedor se financia? A ONG tem que ir neste...
neste órgão... Bom, mas sem incentivo não existe mantenedor. não, correto, não. Então, não existe este é o dado, que nós tenhamos uma legislação que dê a este mantenedor o estímulo a colaborar. Bom, é correto, tá? Então vou dizer de novo, para responder muito claramente a posição aqui. É importante que sim, a ONG tenha um percentual relevante do seu orçamento de convênios públicos, tá? Mas não a totalidade, porque quando for a totalidade, ela depender 100% do recurso público, na nossa opinião, ela deixou de ser não governamental. Bom, então é o caso. É o caso da nossa abertura. A nossa abertura errada falava nisso. Porque, lamentavelmente, aquelas que estão aí envolvidas em escândalos fazem exatamente este figurino. Claro. Vão para pegar recurso público unicamente desviar, se constituem para isso. Exatamente. Então desfiguram, inclusive, o próprio conceito de ONG. Esse é o grande problema. E, lamentavelmente, as ONGs corretas, que são a sua grande maioria, se procurarem recursos públicos, têm uma dificuldade extraordinária em conseguir. Agora, estas, que são especialíssimas, entre aspas, elas conseguem, eu peguei aqui, mais da metade dos repasses federais a ONGs nos últimos 12 anos não foram fiscalizados. Sabe o que é isso? Beneficiadas por 3,5 bilhões dos cofres federais no ano passado. E aí o que se diz é que não tem um organismo como o Ministério Público para fiscalizar, mas que cabe ao próprio organismo que concede os recursos fiscalizar. Quem guarda, guarda. Exatamente. Doutor Bastos, Doutor Bastos, elas não são associações civis. Elas são uma figura jurídica com a aparência de ONG inventada por pessoas que dentro de um pessoas esquema. Inescrupulosas que elas vão não buscar são associações públicos. civis. É verdade. Nós não nos identificamos com elas, a ABONG não se identifica com elas, o GIF não se identifica com elas. A ABONG, a Associação Brasileira de ONGs não se identifica com elas, inclusive combate. Mas nós temos até que descobrir se, por exemplo, a ONG lá do segundo tempo, do ministro Orlando Silva, não é afiliada à ABONG. Não é, com certeza não é. Não é obrigado a filiar-se. Não, acontece o seguinte, a ABONG tem critérios de acesso, de ingresso. Ela é uma certificação. Por falar em critérios de certificação, o que são as OCIPs? As organizações civis... Eu vou ter que dar essa aula Não. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que essas são da Lei 9.790, são fiscalizadas pelo Ministério Público, aqui a consideração dos especialistas. Exatamente. A OCIP nada mais é do que uma certificação, é uma ONG que já ganhou uma certificação, correto? Grosso modo, sim. São organizações eu me lembro quando... E mesmo assim, não querendo te apartear, mas já te aparteando, se tu pegares na internet... As conversas são cruzadas. Se tu pegares na internet, por incrível que pareça, as OCIPs não estavam com tantos problemas, agora tem anúncios de venda de OCIPs. Pois bem, as OCIPs surgiram, eu me lembro, quando foi dito, com pompa e circunstância, que o Estado do Rio Grande do Sul iria conveniar com OCIPs, porque as OCIPs, isso foi dito aqui nesta mesa, por secretário de Estado, as OCIPs já vêm com o certificado de idoneidade, de segurança e de tranquilidade. Já se falava no problema das ONGs que são fruto de distorções, e as OCIPs não. As OCIPs necessariamente seriam ONGs que estavam acima de qualquer suspeita, porque já tinham esta certificação de ser organizações da sociedade civil, com interesse público, etc, etc. E, portanto, seria com esta categoria que haveria os convênios. E nós acabamos de ver aqui que também com os OCIPs nós não temos a garantia de que... Não, mas as OCIPs estão mais fiscalizadas. Estão mais fiscalizadas. Muito bem. O problema é que não existem poucas exceções. Bom,